Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março, e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando. E para conduzir essa conversa, tem eu, Suzana Rezende, e divido os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Uma ótima quinta-feira para você que tá aí no trânsito, no trabalho, ou tentando organizar o caos no meio da correria. E no meio dessa dança entre trabalho, trânsito e muita pressa, antes mesmo do café esfriar, a gente vai direto para tudo que impacta na tua vida. E hoje a gente fala de Ribeirão Pires, que celebrou 72 anos de emancipação política com entregas importantes nas áreas de infraestrutura, cultura, turismo e segurança. E como assunto é o que não falta, tem também notícia importante sobre acessibilidade no metrô de São Paulo, reforço no atendimento da Enel no ABC e muito mais. E ainda tem pautas sobre saúde mental, assédio eleitoral nas empresas e um episódio grave de blackface que reacende o debate sobre racismo e transfobia na política. E por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário mais nítido e o assunto no seu devido lugar. Então ajusta o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando do aniversário de Ribeirão Pires, que eu inclusive estava lá e vai ter um conteúdo exclusivo nosso, tanto no site quanto no YouTube e nas redes sociais, então fiquem ligados. Então, Ribeirão Pires comemorou 72 anos de emancipação política com uma série de entregas e anúncios que envolvem infraestrutura, cultura, turismo, segurança pública e entre outros destaques. Inclusive tem a obra de drenagem da Rua Pedro Morelli, a requalificação da Rua do Comércio e a inauguração da DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, que era uma antiga demanda da população. No turismo, a prefeitura entregou o Mirante do Relógio no Centro Histórico e Literário, agora aberto à visitação pública, além do novo Centro de Informação Turística. Segundo o prefeito Guto Volpi, a abertura do Mirante surgiu a partir da sugestão de um estudante e que a gestão apresentou como exemplo de participação popular nas decisões do município. A cultura também apareceu como eixo importante das comemorações, com a inauguração da Academia de Letras de Ribeirão Pires. O espaço nasce com a proposta de valorizar escritores locais, incentivar a leitura entre os jovens e reforçar a identidade cultural da cidade. E durante o evento, a administração municipal destacou a cultura como ferramenta de desenvolvimento com impacto na economia e na qualidade de vida. A programação de aniversário inclui ainda atividades culturais e shows, com uma expectativa de atrair visitantes e movimentar o turismo em Ribeirão Pires e em toda a região do ABC. Su e ouvintes, quando uma cidade faz aniversário entregando obra, equipamento público, espaço cultural e serviço, ela manda um recado importante sobre que tipo de comemoração ela quer fazer, porque aniversário de município não deveria ser só no palco e no discurso. Deve sempre se ater também à prestação de conta, símbolo de cuidado e uma forma de mostrar para a população que a cidade está andando. E quando cultura, segurança e participação popular entram nesse pacote, a festa deixa de ser enfeite e começa a fazer mais sentido. É isso aí, JP. Inclusive, eu quero dar 2 destaques aqui dessa comemoração de aniversário, que um é a DDM, né, a Delegacia de Defesa da Mulher, que já era algo que vinha sendo uma demanda ali da população, e ainda mais nessa época que a gente está nessa epidemia de feminicídios. E falando de um assunto um pouquinho mais leve, sobre a questão do Mirante e a visita ao relógio. O Nicolas, que é um estudante de 6 anos, estava lá na inauguração e foi ele que falou, a uma visita escolar, falou assim, eu achei que eu ia ver o relógio, já que a gente ia na torre do relógio. E daí nasceu a ideia de fazer a abertura de todo esse espaço. Então, é também ouvindo as novas gerações. Então, parabéns, Ribeirão Pires!
E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo metrô e acessibilidade a pessoas surdas. JP, ouvinte, olha essa novidade boa no metrô de São Paulo. Agora, passageiros surdos podem ser atendidos em Libras por videochamada, direto das estações com intérprete em tempo real. É só escanear um QR Code e conversar normalmente, e é um avanço enorme na acessibilidade. Enel ABCD. A Enel inaugurou uma nova base em Diadema para atender todo o ABCD, prometendo agilizar o atendimento e diminuir o tempo de resposta em casos de falta de energia. A ideia é ficar mais próxima das cidades e resolver os problemas com mais agilidade. E agora, para fechar o giro, vamos falar de celulares roubados em São Paulo. Então olha essa, a Polícia Civil prendeu 3 pessoas no Tatuapé por venda ilegal de celulares e até remédios para emagrecimento. E o detalhe é que cerca de 250 aparelhos com suspeita de roubo ou furto foram apreendidos. A operação foi resultado de investigação e cumpriu mandados de busca em imóveis da região. Um dos locais, o suspeito ainda levou os policiais até outro endereço dele, onde funcionava um comércio de perfumaria. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com atendimento em Libras no metrô de São Paulo, nova base da Enel em Diadema e apreensão de celulares roubados na capital. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. E como hoje é quinta-feira, é dia de falar sobre saúde mental. E eu não sei você ouvinte, mas eu confesso que eu sou uma procrastinadora. E é sobre isso que a Natália vai falar com a gente. Então é com você, Natália. Suzana, JP, deixa eu começar com uma situação bastante comum. Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas mesmo assim deixa para depois. Se distrai, ocupa o tempo com outras coisas e no final do dia tem aquela sensação de que não fez o que deveria ter sido feito. Bom, muita gente chama isso de preguiça, mas a gente vai chamar isso de procrastinação. E ela costuma estar muito mais ligada em como a gente se sente em relação à tarefa do que com a tarefa em si. Quando alguma coisa parece muito difícil, chata, incerta, ou tem muita cobrança envolvida, a gente tende a evitar esse desconforto e adiar traz uma sensação de alívio imediato. Só que depois a ansiedade aumenta e esse ciclo vai se repetindo. Uma forma de começar a quebrar esse padrão não é esperar a motivação aparecer. A gente pode reduzir o tamanho da tarefa. Ao invés de pensar que precisa resolver tudo, tente definir um começo pequeno. Algo simples como abrir o arquivo, escrever só 2 linhas, organizar apenas uma parte. Porque quando a gente fala de procrastinação, o mais difícil quase sempre é começar. Depois que você começa, ainda que seja uma parte pequena da tarefa, a gente sai do modo de evitação e entra no modo da ação. Isso reduz a resistência e facilita a continuação da tarefa. Eu sei que parece simples, mas esse tipo de ajuste muda completamente a forma como a gente lida com essas tarefas no dia a dia. E se a procrastinação tem sido frequente, trazendo muita ansiedade, culpa ou até mesmo impacto na sua rotina, buscar um apoio psicológico também pode te ajudar a entender e trabalhar esses padrões. Se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre saúde mental, você pode me encontrar no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH. Devolvo para vocês, Suzana e JP. É verdade, Natália. E o que essa fala traz de mais honesto é que a procrastinação nem sempre é desleixo, né? Muitas vezes é ansiedade vestida de adiamento, é cobrança demais paralisando por dentro e cansaço mental tentando se defender como dá. E talvez por isso esse conselho de começar pequeno funcione tanto, porque às vezes o problema não é só a tarefa em si, é o peso emocional que a gente vai colocando em cima dela até transformar tudo numa baita montanha. Valeu, muito obrigado, Natália.
E agora vamos falar de um assunto que aconteceu essa semana, que é o blackface de uma deputada do PL, do Partido Liberal. JP, um episódio bem polêmico marcou a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. A deputada Fabiana Bolsonaro fez blackface durante um discurso. Situação pesada, né, Su? E ela usou essa prática, que é considerada racista, para criticar a deputada federal Erika Hilton. E ainda fez falas com um teor transfóbico. E a reação foi imediata. Parlamentares já registraram ocorrência e querem levar o caso para o Conselho de Ética. E agora, a pressão é por uma resposta oficial da Assembleia. O caso reacende um debate importante sobre racismo e respeito dentro da política. E esse tipo de episódio é grave, porque ele mostra o que acontece quando a política deixa de ser um espaço de debate de verdade e vira palco de humilhação simbólica. Blackface não é provocação inocente, não. Nem recurso de retórica. Tem história, tem violência embutida por aí e tem, claro, memória racista. E quando isso aparece dentro do parlamento, o recado que fica não é apenas sobre quem fez, mas também sobre a obrigação institucional de responder à altura sobre os atos cometidos. Com certeza, JP. E a gente fica com aquela sensação de realmente estar regredindo como sociedade, né? Não é possível que um ato desse tenha sido feito, ainda mais na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde é o lugar que os deputados deveriam discutir leis e melhorias para toda a população, mas a gente ainda é alvo de racismo. E fica aqui a mesma coisa que você disse, precisa ser punido, até porque não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E ainda falando no âmbito político, vamos falar agora do assédio eleitoral. JP, olha isso. O Ministério Público do Trabalho vai lançar uma campanha contra o assédio eleitoral nas empresas, já de olho nas eleições deste ano. E é bom explicar, né? Assédio eleitoral é quando o chefe tenta influenciar ou pressionar o funcionário sobre em quem ele vai votar. E é uma prática que lembra aquele antigo voto de cabresto. Pois é. E isso é ilegal, viu? A Justiça Eleitoral proíbe qualquer tipo de pressão política no ambiente de trabalho. E se rolar, dá para anunciar direto no portal do MTP, o Ministério Público do Trabalho, com provas e tudo. E não é pouca coisa não, hein? Só em 2022 foram mais de 3.000 denúncias. Ou seja, gente, o voto é livre, secreto e sem pressão. Sui ouvintes, esse assunto precisa ser levado a sério. Porque olha só, assédio eleitoral é uma forma moderna de colocar cabresto onde deveria existir liberdade. E o mais perverso é que ele costuma acontecer justamente nas relações marcadas por medo, dependência e desigualdade. O trabalhador não pode ser obrigado a escolher entre emprego e a própria consciência política. Voto, no fim das contas, é uma das poucas coisas que ainda precisam continuar sendo pessoal e intransferível. Ou seja, se passar disso, denuncie. Exato. Reforçando suas falas, JP, o voto ele é individual e secreto. Ninguém tem a ver com a sua votação a não ser você mesmo, seus ideais e o que você considera certo e o que você quer como sociedade. O seu trabalho não tem nada a ver com o seu voto eleitoral. Então, faça a denúncia pelo site caso isso ocorra com você, porque é sério e precisa ser combatido. E agora, vamos pro nosso quadro queridinho, o momento da gente parar, respirar e te trazer uma frase para refletir enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Então bora aliviar um pouco mais o mood do programa hoje com a frase de hoje. Bora lá. A generosidade não está em dar aquilo que tenho a mais, mas em dar aquilo de que precisais mais do que eu. Repetindo, a generosidade não está em dar aquilo que tenho a mais, mas em dar aquilo de que precisais mais do que eu. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Olha, JP, eu vou te dizer que tá bem difícil, viu? Mas eu dou aqui uma dicasinha enquanto vocês pensam.
E o autor, ele é um pensador da literatura mundial e ele é libanês. Será que eu ajudei? Bom, então sem mistérios, quem disse isso foi Khalil Gibran. Ah, tá explicado. O homem não escrevia frases, ele entregava lições de vida em forma de poesia. E olha só, o que essa frase desmonta é uma visão muito confortável da generosidade. É aquela que só doa o que tá sobrando e ainda quer sair bonito na foto. O Gibran lembra uma outra coisa, tá? Generosidade de verdade tem relação com necessidade e com sensibilidade. E além de tudo, esforço de perceber o outro para além da própria bolha. E isso hoje em dia tá muito raro. Não é caridade decorativa não, é um gesto que nasce do reconhecimento da dor do outro. E talvez seja justamente aí que a tal generosidade deixa de ser uma aparência e se transforma em algo que toca, sustenta, mas sobretudo humaniza. É isso aí. É o famoso também gentileza gera gentileza. E é com essa reflexão que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta escolher a sua preferida, nos procurar e dar o play. E como sempre, se tu gostou do episódio, conta pra gente o que tu achou. Vale crítica, elogio, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só você reparou pelo caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá pelo nosso Instagram, é o ABC do ABC _oficial, porque como sempre, tu já sabe, a nossa conversa sempre continua por lá. É isso aí. E lembrando que o nosso site, inclusive um dos mais rápidos que tem por aí, está sempre disponível para você. Acesse abcdabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas sobre tudo que está rolando aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E antes de encerrar, a gente deixa aquele nosso abraço para você que está no trânsito, voltando do trabalho ou em casa relaxando mesmo. Muito obrigado pela tua companhia desse lado do fone. É sempre uma honra fazer parte do teu dia a dia. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e cafezinho passado, no mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.